Antes que as criaturas fossem emanadas, havia uma luz superior simples, que se chama Ein Sof, sem fim. Para que as criaturas fossem criadas e emanadas, houve um processo de restrição dessa luz absoluta e onipotente. A luz que é restringida, ela sai se restringindo, fazendo um ponto. E esse ponto é um ponto escuro, sem luz. Embora ela seja absoluta, ela está em tudo. Essa restrição que ela fez, ela está em ocultação. Não é que haja trevas e escuridão total, no sentido que não há a luz de Ein Sof, que ela vem do infinito. Ela está oculta apenas. E ela se restringe. E é criado Keter, Chokhmah, Binah, Zeirampin e Malkuth. Vemos 10 círculos que se fazem, em que Zeirampin, Keter, Chokhmah, Binah, Zeirampin é dividido em 6. A gente vai ver isso futuramente. E esses círculos, quando eles vão aparecendo, eles vão se tornando aos poucos de Ein Sof, mudando de graus. O círculo representa sem hierarquia, é uma totalidade. Aqui não há alto e baixo, não há separação, pois vem com a ideia do absoluto, sem separação. Em que a gente vai ver que cada círculo tem também outras maneiras de se aprofundar. Ouvido, nariz e boca. Alzen, Rotem e P. E isso vai ser importante para entender Adam Kadmon, que ele está em união com a Ein Sof. Quando se chega nessa restrição, nesse ponto, há uma luz, uma linha, como houve a restrição dessa total e absoluta luz de Ein Sof, há uma fagulha dessa luz que chega até o centro. Aqui nessa linha, aonde organiza em hierarquias Keter, Chokhmah, Binah, Zeirampin e Malkuth. Aqui elas não estão hierarquizadas. Quando temos a linha, ela já hierarquiza em Keter, Chokhmah, Binah, Zeirampin e Malkuth. O que é? São qualidades do Criador. São 10 qualidades que sintetizam em 5,
Keter, Chokhmah, Binah, Zeramp e Malhut. 1, 2, 3, 4, 5. Essas são as 4 fases da luz direta, em círculo. Keter, Chokhmah, Binah, Zeramp e Malhut. Aqui em Ein Sof, eu e meu nome somos um. É a ideia de dizer que antes de Ein Sof é a essência do Criador, e o Criador se manifesta no pensamento do Criador, que é Ein Sof, sem fim. Então, a essência do Criador que está além do sem fim, nós não podemos conhecer, porque sem fim ainda pressupõe tempo, e o Criador está além do tempo e espaço. Embora em Ein Sof não tenha ainda a criação do tempo, é um mundo em potencial ainda, mas na raiz, sem fim, vai originar o tempo, embora esteja além do tempo no pensamento. Só que a essência do Criador está além de tudo isso, não se conhece, ele está em ocultamento. Meu nome, eu e meu nome somos um. Meu nome é a emanação do Criador, quando da sua essência ele cria a sua luz sem fim de Ein Sof. E ele cria então esses 4 círculos. Quando ele se restringe a percepção dos 4 círculos se formando. Então vamos no círculo. O círculo, primeiro, ele está conectado com Ein Sof, Keter. Ele é luz. Ele está, eu e meu nome somos um. A fase 1, que é o primeiro círculo, é Chokhmah, onde recebe a luz. A segunda fase é Binah, onde percebe que quer ser como o Criador. Até então ele não sabe que ele está recebendo essa luz. Quando chega nesse discernimento, ele percebe essa fase. Porque nessa fase aqui é só a percepção de receber essa luz, sem quase ter uma vontade individual. Ainda a criatura não é bem uma criatura, ela está conectada com o Criador. Em Ein Sof, ela não se percebe que saiu de Ein Sof, ela está conectada com ele. Aqui é a primeiro discernimento que acontece de opa, estou fora. Já tem a primeira percepção que ela tem e sente-se já por um entendimento que há essa luz aqui que entra nela. Ela quer ser que nem esse Keter, e aí ela doa a luz, mas percebe que sem luz total ela desaparece, deixa a luz de raiar a vida. E Chokhmah significa raiar também, a luz de vida, a luz da sabedoria, a luz de vida, também é sabedoria, e também representa vida. Aqui a gente então tem, depois de Binah perceber então que ela precisa receber essa luz para equilibrar, para poder manter vida e doar. Essa fase de Zeramp, ela quer então esticar essa luz para cá, cristalizando então um pouco dessa luz de Chokhmah e um pouco dessa luz de Binah. Aqui a gente pode perceber a polaridade, e Malhut já quer receber por completo essa luz. Então ela já procura não
reconhecer, ela se distancia dessa luz direta que é o Criador, Ein Sof, e se torna a criatura. Ela é, então, se sente como Keter, como a Ein Sof, e além de se sentir, ela quer ainda receber o que vem de Ein Sof. Não quer olhar e doar como Ein Sof, que é o bom que faz o bem, que é a doação absoluta. Aqui é a recepção total e absoluta. Aqui que tem o Tzimtzum Aleph, a restrição. Depois então que esses vasos foi criado, há então esse Tzimtzum. E esses discernimentos ficam na memória, nos Reshimot como raiz, até quando se tornarem desenvolver a criatura. Então a gente percebe que quando aparecem as 4 fases da luz direta, Keter, Chokhmah, Binah, Zeramp e Malchut, há a restrição da luz. E quando a gente chega nesse 4º círculo, onde a gente sente as qualidades do Criador se desenvolvendo, isso fica como memória. O Criador então, ele cria aqui a quebra na raiz, porque quando ele se retira, a completa luz de 100% de infinitude, de sabedoria e compreensão, fica como memória na criatura, quando se retira essa luz. E agora aparece a linha Cave. Nesse momento, aqui a gente imagina, então, essa luz em linha descendo nos círculos. Primeiro entra a luz de Keter, Chokhmah, Binah, Zeramp e Malchut. Aí aqui ela se restringe, aonde acontece o Tzimtzum. Na hora que ela entra nas 4 fases, na fase 5, que é a fase 0, né? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. E acaba sendo 5 fases se a gente acrescentar a fase 0. E ela se restringe. Aqui a gente tem então memória. A gente tem então, quando entra, vai aparecendo os. Já não é mais o círculo, aqui então a hierarquia, a luz então ela refina, porque ela não pode ser a Ein Sof absoluta, ela tem que diminuir, então ela fica como um filete de luz, não toda a Ein Sof, um pedaço, vamos dizer, uma fagulha da luz infinita de Ein Sof. Isso fica como Reshimot. Tanto houve o Reshimot das 5 fases nos círculos, então aparece em organização essas luzes. Aí já é a hierarquia do mais alto, Keter, ao mais baixo, Malchut. Zeramp aqui é Malchut. É uma parte interessante de como que essa luz, que é essa informação, esse conhecimento, essa expressão do bom que faz o bem, que é a linha, e o círculo, são 2 polaridades, ainda não se percebe a polaridade. O círculo, que a gente percebeu no desenvolvimento, e veio a luz da linha, desse círculo
essa luz se junta num ponto só, que ela vem, essa luz, na orelha, aqui, que eu tinha dito que era importante logo no começo, orelha, nariz e boca. A gente pode então ver que essa é a raiz quando o círculo foi desenvolvendo. Agora, quando chegou nesse ponto, a gente tem Adão Kadmon. Então, essa relação de Adão Kadmon é essa estrutura da criação. Esse aqui é como Adão Kadmon. A gente vai simbolizar, mas vai representar aqui de forma mais técnica o processo de estrutura da criação. Então a gente tem aqui, ó, a boca, P, Tabura, umbigo, Sof ao fim e Sium é os pés. É aqui a última parte aqui para chegar no nosso mundo. Então o corpo desse Adão Kadmon, ele é dividido em Tor e Sof. E a gente tem então os pés aqui no Sium. Já no mundo de Asiá, a gente tem 4 mundos: Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá. Essa parte aqui do Tabur. A gente tem então todo esse processo que depois é detalhado no tempo, a gente pode analisar. Desde o crânio, aqui a gente vê o mundo de Adão Kadmon. Ele também tem a mesma estrutura das 4 fases da luz direta: Shoret, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, 0, 1, 2, 3, 4. A gente então tem o primeiro, que é Galgalta, depois Ab, é a estrutura do Partsuf, Sag, a terceira, a quarta é Ma e Bom é a quinta. Aqui a gente vê que vai até o Tabur e abaixo em Sof tem Malkut, que é vazio, fim da correção, equivalência de forma com o Criador. Quando houver essa equivalência de forma e essa luz poder entrar nessa parte Sof. Por enquanto, a parte que não pode entrar fica circundando a luz. Aqui a gente tem a mesma semelhança do mundo de Adão Kadmon.
até desenvolver a boca, na parte da cabeça. Então aqui a gente tem das raízes os ramos. A gente viu aqui então nos círculos orelha, nariz e boca. Nos círculos, mas quando agora entra a linha e aparece a Danka de mão, a primeira luz, então essas luzes, 10 luzes, né, do círculo e as 10 luzes aqui da linha, quando eles focam nesse ponto, então é o que se está querendo dizer. Esse discernimento dessas luzes, elas chegam à orelha, da orelha de Danka de mão, aqui na cabeça, essas luzes passam para a boca, e aqui na boca, antes de chegar aqui na garganta, se forma então o mundo de Akudim. Esse mundo ainda, ele foca todas essas luzes que aparecem na linha e nos círculos, ele foca tudo isso num ponto. E Nekudô significa ponto. Então Akudim é quando essas luzes entre no mundo que está em potencial, elas vão se focalizando num feixe, vamos dizer assim. E nesse ponto, antes então de chegar ao ponto mesmo central, elas estão se conectando. Essa fase de antes da conexão, então elas estão em potencial se conectando, é chamado de mundo de Akudim. Daqui do P da boca vai aos olhos, essa luz passa aos olhos. Ela, na verdade, ela vai então da orelha vai até o nariz, do nariz ela vai à boca, da boca ela vai até os olhos. Elas ficam, é chamada de círculos de ponto. Então cada ponto eles estão individual, orelha, nariz, boca. E quando chega então de todo esse processo, orelha, nariz e boca, é mais detalhado cada detalhes aqui, mas vamos no geral ainda, porque já está detalhando. Aqui da boca é onde essa luz entra como Orpinimi. Lembra essa luz interna? A linha que era antes ainda da criação. Então essa raiz aqui da linha, ela vai então encontrar aqui nesse ponto o ramo da raiz, os ramos. Então a gente vai ter então todo aquilo que eu disse, que no mundo de Ensof, todo esse movimento em potencial, quando vai se tornar criação ainda, ela vai se tornando ramos e raiz. Daqui esse ramo vai aparecer aqui, ó, nos 4 mundos, e vai aparecer aqui no nosso mundo, aqui onde a gente está vivendo, nesse ramo. E aqui vai acontecer a mesma coisa, da luz chegar aqui e se retirar, porque a gente vai analisar o processo da criação ainda melhor. Então, quando passa aos olhos, dos olhos a gente aparece então as 7 Sefirot aqui embaixo, nesses 4 mundos, Absolute, Beriat, Sirah e Asiá. Essa parte aqui, ó, onde não pode receber, porque a luz é de forma egoísta e não por doação. Como no discernimento das 4 fases que percebemos.
A gente vai analisar essas 4 fases. Depois, o que acontece? A gente então tem a fase de Binah, que é a busca pela doação. Essa necessidade de doação. A gente então vai entender que aqui no nosso mundo temos então Adam Harishon. Ele aqui em Atzilut, a gente percebe então a conexão então da raiz e do nosso mundo, já aqui há a quebra dos vasos de uma forma mais geral, até a gente chegar ao nosso mundo. Então, para a criação dos átomos, de toda a parte que a gente conhece, que a gente vê como caneta, as coisas do mundo que a gente conhece, essa realidade, ela está em conexão com a Sof. E há todo um processo de detalhes da criação desse mundo e a subida dos degraus até chegar novamente em Sof. E no fundo, toda essa saída e essa volta, a criatura sempre esteve absolutamente em Ein Sof.